E aí, tudo bom com você? Então hoje eu estou trazendo mais uma questão de concurso para resolver junto contigo aqui no Stories. E a nossa questão hoje fala sobre avulsão. Então, quando uma pessoa tem um dente avulsionado, esse dente deve ser reimplantado o mais rápido possível, caso ele seja um dente permanente. Mas, às vezes, esse reimplante, não é possível de ser feito, e daí esse dente deve ser armazenado em alguma solução, em algum local. Porque tanto o tempo que o dente fica fora da boca, quanto o método de armazenamento vai influenciar no prognóstico desse dente, tá? Então, a questão que eu estou trazendo aqui hoje fala sobre esses métodos de armazenamento. Eu vou deixar ela na tela e daí a gente vai para a resposta. E eu vou começar a minha resposta falando sobre a solução salina balanceada de Rank. Então essa solução é bastante vendida na Europa, nos Estados Unidos, tá? Então essa galera toda aí, ele já meio que tem uma orientação para caso um dente seja emulsionado, né, ele ser posto nessa solução, porque a solução balanceada de Rank é uma solução que tem células, é uma solução que vai ter nutrientes, um pH adequado e tudo isso vai auxiliar as células do ligamento a se manterem ali com vitalidade, tá? Mas infelizmente não é algo que a gente está muito acostumado a ver no Brasil, né? No Brasil, um método de armazenamento muito utilizado e que é muito indicado, daí sim vai ser o leite, né? O leite tem uma osmolaridade boa, tem um pH adequado, tem vários nutrientes e o leite ainda passa pela pasteurização, né? E daí o leite vai ter poucas bactérias, isso também vai ajudar a manter a vitalidade do ligamento. E só para esclarecer, quando eu falo em ligamento periodontal, eu não estou falando do ligamento periodontal propriamente dito, mas sim daquele restinho de células que sobram ali no dente avulsionado, tá? Então, só para deixar isso bem claro. Mas, além disso, a nossa questão ela também cita água de coco. Então, os pesquisadores, né, começaram a se perguntar: a água de coco é um negócio tão saudável, né? Será que não tem como a gente deixar um dente avulsionado dentro dela ali por um tempo, depois reimplantar? E realmente, tá? A água de coco é um método de armazenamento viável, porque ela vai ter uma boa osmolaridade por causa dos açúcares, né, que ela tem, como a glicose e a frutose, e além disso ela vai ser bastante rica em aminoácidos e daí não vai causar a lise celular, tá pessoal? Então ela é boa também para manter as células do ligamento. E as duas últimas alternativas que a gente vai ter vai ser a saliva e a água da torneira. A saliva é um método que até dá para a gente usar, porque a gente pode deixar o dente ali nela por uns 30 minutos, mas a saliva vai ser rica em bactérias e também em enzimas que podem ser prejudiciais para o ligamento, tá? Então não é um método tão recomendado, apesar de ser um método que a gente sempre tem em mãos ali, né, quando o dente é avulsionado. Mas por último, né, e a resposta correta da nossa questão, a água da torneira vai ser o pior método de todos que a nossa questão cita, tá? Porque a água da torneira tem uma osmolaridade péssima. Isso vai causar a lise, né, a morte das células do ligamento que estão ali, que restaram no dente, né? E além disso, a água da torneira vai ser muito rica em bactérias, tá, pessoal? Como eu falei, eu nunca passei por uma situação assim. Eu já conheço dentistas, eu tenho amigos, né, que já tiveram pacientes que sofreram síncope ali durante o atendimento, né, e por isso eu acho interessante a gente estar conversando sobre esse assunto. Mas a síncope aqui vai ser a resposta para a nossa questão, só que antes, né, eu quero discutir um pouquinho sobre a lipotímia, porque a lipotímia vai ser uma pré-síncope. Então vamos supor que tu recebeu o teu paciente para fazer uma extração, o teu paciente olhou para os instrumentais ali que estão em cima da mesa, ele senta na cadeira e começa a sentir um calor, um suor, ele começa a ficar com um suar muito, sabe? Ele fica tonto, ele fica pálido e ele tem aquela sensação de que vai desmaiar, tá? Isso é lipotímia, é uma sensação de desmaio que vem antes da síncope. E se na hora da lipotímia tu se desesperar junto com o paciente, tu vai ficar sem saber o que fazer, daí o teu paciente pode vir a desmaiar, né? Pode ter uma síncope, tá? Mas o que que dá para te fazer nessas situações, tá? Então, eu recomendo que tu deite o paciente, coloque ele em posição supina, né? Deixe ele deitado retinho, levante um pouco as pernas dele, tá? Porque isso vai fazer com que o fluxo sanguíneo retorne para o cérebro. E a lipotímia e a síncope, né, elas são causadas por causa de uma queda no fluxo sanguíneo cerebral, tá, pessoal? E daí, se esse fluxo sanguíneo continua baixo, né, o paciente está ali
passando pelos sintomas da lipotímia, e se o fluxo continuar baixo, ele vai ver a desmaiar, tá? Então, tu tem que fazer alguma coisa nessas horas, não adianta ficar desesperado ali, tá? Porque isso não vai ajudar em nada. E se o teu paciente chegar a desmaiar, ele sofrer um quadro de síncope, né? Tu continua com as pernas dele levantadas, caso tu não fez isso, coloca ele na posição supina, levante as pernas, tá? E também pode estar colocando um pouquinho de amônia, um pouquinho de álcool na frente do nariz do paciente, tá? Porque o cheiro forte vai fazer com que ele acorde mais rápido daquele quadro de síncope. Não lembro onde é que eu li isso, se foi no livro do Malamed, no artigo, ou algo assim, tá? Mas isso é recomendado, está em vários protocolos aí do atendimento do paciente que está passando por essa situação, tá? Mas então para hoje a nossa resposta vai ser a letra C. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né? Qualquer dúvida tu pode me mandar no Instagram e eu te vejo na próxima questão. Até mais. Eu vou começar minha explicação falando sobre a direção de trepanação, que vai ser a angulação que a gente vai deixar a nossa broca na hora de fazer a abertura do dente. Então, por exemplo, ali nos dentes anteriores, a gente vai começar com a broca perpendicular à face lingual palatina, depois a gente vai deixar ela paralela ao longo eixo do dente, né? E a direção de trepanação, essa angulação, tem o objetivo de fazer com que a gente chegue na parte mais volumosa da câmara pulpar, tá, pessoal? Um outro conceito legal para a gente estar conversando sobre é o conceito de ponto de eleição. Ponto de eleição vai ser o lugar onde a gente vai iniciar a nossa abertura endodôntica. Daí, claro, né, esse ponto vai variar aí de dente para dente. Além disso, a nossa questão também fala sobre forma de contorno. A forma de contorno vai ser o formato que a gente vai conseguir, né, após a abertura endodôntica. Isso vai variar, né, de acordo com a anatomia do dente também. Então, a mesma coisa, né, ponto de eleição, nossa forma de contorno vai variar de dente para dente. Então, por exemplo, nos incisivos, né, a gente vai ter uma forma de contorno triangular, com base desse triângulo voltado para incisal e ápice voltado para cervical proscíngulo, né? Nos premolares, esse formato de oval, nos caninos, esse formato já tem mais um formato de elipse, tá? Então, a forma de contorno também vai variar de dente para dente. E por último, a gente tem os conceitos de forma de conveniência e de acesso endodôntico. Então, a forma de conveniência vai ser aquele formato ideal, né, onde a gente vai ter um melhor acesso ao interior do dente. Forma de conveniência também é conhecida como desgaste compensatório. Esse desgaste compensatório, né, vai incluir, por exemplo, a remoção do teto da câmara, vai incluir a remoção do ombro palatino, do ombro lingual, né, que é uma projeção de dentino que fica na entrada dos canais. E tudo isso tem o objetivo, né, de melhorar o nosso acesso ao canal, melhorar o acesso ao ápice, melhorar ali o uso das limas, dos instrumentos que a gente vai utilizar no interior do dente e até facilitar a obturação, tá, pessoal? E daí, né, por último, a gente vai ter a resposta da nossa questão, que seria o acesso endodôntico. O acesso endodôntico daí vai ser o conjunto de procedimentos, né, que vão permitir ali o acesso à câmara pulpar e o preparo dos canais também. Então a resposta para a nossa questão vai ser a letra E. Quando eu falo acesso endodôntico, eu quero me referir ali ao acesso coronário, né, que é mencionado na nossa questão. Mas por hoje era isso. Valeu por acompanhar até aqui. E eu te vejo na próxima questão. Qualquer dúvida é só me enviar por aqui. Até mais. Então, a resposta para a nossa questão vai ser a letra B, a técnica de Miller-Winter, tá, pessoal? Essa técnica é usada para a gente localizar na mandíbula, tá? Corpos estranhos, dentes inclusos, cistos, tumores e tudo mais, tá? E ela vai funcionar de uma maneira meio diferente. Primeiro a gente vai tirar uma radiografia periapical comum e depois a gente vai fazer tipo uma radiografia oclusal, só que usando o filme periapical, tá? Então o paciente vai morder o filme periapical, vai levantar a cabeça e a gente entra com o feixe de raio-x. E agora eu vou deixar na tela, né, uma imagem para te entender melhor como é que funciona essa técnica e depois a gente vai para a discussão das outras técnicas, né, que estão ali na nossa questão.
Além disso, a nossa questão também fala sobre o método de Donovan. Essa técnica é usada quando o método de Miller-Winter não consegue pegar todo um terceiro molar inferior. Então, o método de Donovan, né, vai ser mais utilizado para terceiros molares, tá? Então, por exemplo, a gente tem um terceiro molar impactado ali no ramo mandibular. Só morder o filme, como é feito na técnica de Miller-Winter, não é suficiente para pegar todo aquele terceiro molar. Então, no método de Donovan, o filme fica apoiado no ramo da mandíbula, tá? E daí a gente pega ali, na incidência oclusal, toda a dimensão desse terceiro molar, tá, pessoal? Então, agora vai ficar mais uma imagem na tela aí para te entender melhor como que funciona isso. E outra técnica, né, que está ali na nossa questão é o método de Lemaster, né? Essa técnica vai ser usada para quando a gente quer radiografar os molares superiores, daí a gente tira essa radiografia e o processo zigomático fica na frente, né, do ápice dos molares que a gente quer avaliar, né? Então, para que não ocorra essa sobreposição, a gente pode estar prendendo um rolete de algodão no nosso filme e daí isso vai mudar a angulação vertical, né, da nossa radiografia. E daí tu vai ver ali que tu vai fazer o exame e a gente não vai mais ter esse problema aí de sobreposição e tu vai poder avaliar o ápice dos molares tranquilamente, tá? Então vai ficar mais uma imagem para te ver como é que funciona. É bem legal, bem diferente essa técnica, tá? E para encerrar, né, nossa questão também fala sobre as técnicas de Clark e de Parma. A técnica de Clark é aquela que tu já está bem familiarizado, né, tu já fez várias vezes. Ela é a dissociação radiográfica, então ela é bastante utilizada na endodontia para a gente analisar o canal e as raízes, né, de dentes que tem mais de uma raiz. E ela também é utilizada para a gente ver, né, localizar dentes inclusos. Então a gente vai alterar o ângulo horizontal do nosso feixe de raio-x, dependendo do movimento, né, que o dente incluso fizer na radiografia, daí a gente deduz, né, se ele está pela vestibular ou se ele está pela palatina. E já a técnica de Parma, ela pode ser usada para quando a gente não consegue radiografar um terceiro molar pela técnica periapical normal. Então, para a técnica de Parma, a gente simplesmente gira o filme periapical para distal e apoia ele no assoalho bucal. Isso vai permitir que a gente tenha uma imagem legal ali, né, daquele terceiro molar. Então, vou deixar a imagem da técnica de Parma na tela para vocês, tá? E por hoje era isso. Então, eu queria trazer mais essa questão aqui para vocês, discutir um pouquinho essas técnicas, né? É um assunto legal aí para a gente estar conversando. E eu vou deixar aquela caixinha, né, para te enviar alguma dúvida, alguma pergunta que tu queira me fazer, tá? Para a gente estar conversando sobre esses assuntos. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até mais. A nossa questão, então, ela pede qual daquelas condições ali, né, que apresentam um som metálico quando a gente faz o teste de percussão. E a nossa resposta correta é a luxação lateral. A luxação lateral que vai ser um posicionamento do dente para vestibular, para palatal, para mesial ou para distal, né, depois de um trauma. Normalmente, a gente vai ter fratura óssea associada a essa luxação lateral e esse som metálico, né, ele vem porque o dente está anquilosado. Então, tanto na luxação lateral quanto na intrusão, quando o dente entra no alvéolo, nesses dois casos a gente costuma ter esse som metálico. E o tratamento para a nossa luxação lateral normalmente envolve o reposicionamento do dente com uma contenção rígida por causa daquela fratura óssea, né, que a gente teve por causa do trauma. E, além disso, a nossa questão também menciona a subluxação e a concussão. A concussão vai ser o trauma mais leve que a gente pode ter. Nesses casos, a gente não vai ter sangramento, a gente não vai ter mobilidade no dente. A única coisa que a gente vai observar é um espessamento do ligamento periodontal e também uma sensibilidade aí ao teste de percussão. E além disso, né, na subluxação, daí sim é um trauma um pouquinho mais forte do que o da concussão, a gente pode ter uma mobilidade leve e um sangramento de sulco, tá? E daí a gente vai observar o mesmo espessamento do ligamento periodontal em radiografia. Mas tanto na concussão quanto na subluxação, a gente simplesmente acompanha esses casos, tá, pessoal? Para ver como é que vai desenvolver. E por último, a nossa questão menciona a extrusão.
Extrusão vai acontecer quando o dente sai parcialmente do alvéolo. Daí na radiografia a gente pode ver que tem um espaço aumentado, né, entre a raiz do dente e o osso alveolar. E o tratamento para extrusão normalmente envolve, né, o reposicionamento do dente com uma contenção semirrígida, porque em caso de extrusão dificilmente a gente vai ter alguma fratura óssea. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente tem a extrusão de um dente descido, né? Porque o reposicionamento desse dente pode causar algum dano ao permanente que está vindo logo embaixo. Isso, inclusive, também é questão de concurso, cai direto, tá, pessoal? Mas, então, por hoje é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que tu tenha acertado a questão de hoje e eu te vejo na próxima. Até mais.